Bom dia, muito feliz de começar mais um dia aqui com vocês, iniciar esse dia na presença de Deus, ouvindo a direção dele e sabendo que ele nos guia e nos direciona. Vamos orar para te começar essa live? Oi, Joyce! Beijo, prazer ter você aqui com a gente. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor nos direciona, mesmo com as nossas dores, com as nossas feridas, Pai. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem moldado o nosso caráter, o Senhor tem nos deixado mais forte, o Senhor tem nos acordado para a direção aonde o Senhor quer nos colocar. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor cuide de nós, que o Senhor direcione as nossas vidas através da sua palavra, dessa live, e que nós possamos sair daqui mais fortes e com a direção que só o Senhor tem. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. As meninas perguntaram se eu mudei o cenário, né? Eu mudei, gente. Agora eu vim pro quarto do Levi para ver se o Adão para de me escutar um pouco, ver se ele para de gritar, porque me acompanha aqui sabe que eu tenho uma arara, e a minha arara, ela é quietinha durante o dia, gente. Mas se eu falar assim, bom dia, meninas, a arara tem um surto e começa a gritar. Inacreditavelmente. Então, gente, hoje o que eu quero falar com vocês é um assunto bem sério, como todos os dias, mas um assunto bem profundo. E o negócio é o seguinte, ó. Existem feridas na gente que todo mundo consegue ver. Existem feridas que são muito claras, né? Quando você enxerga alguém, quando você encontra alguém e essa pessoa se acidentou e essa pessoa tá com curativo, ou essa pessoa tá com o braço engessado, quando ela quebra o pé, ou quando ela se machuca, ou quando ela chega e tá com uma casca. Tem feridas que você consegue identificar facilmente nas pessoas. E que quando você vê uma pessoa que tá machucada, uma pessoa que chega roxa, às vezes apanhou, né? Chega com o olho roxo, chega com o rosto inchado, ela caiu na rua. Você chega e você enxerga essa pessoa e você vai lá e fala, meu Deus, o que aconteceu com você? Ah, eu caí, eu me acidentei, eu caí em casa, eu caí na escada, ou eu fui atropelada, aconteceu alguma coisa e nós, geralmente, nós nos compadecemos da dor dessa pessoa. Inclusive, nós nos oferecemos para ajudá-las. Ó, se você precisar de ajuda, a gente ajuda a pessoa a sentar, a gente ajuda a pessoa a fazer as coisas, ajudamos essas pessoas que nós conseguimos enxergar ali uma debilidade. E essas são as dores que são visíveis, né? Mas existem dores na nossa vida que ninguém vê. Existem dores que elas estão escondidas dentro de nós e que ninguém tem acesso. E talvez elas sejam até piores do que aquelas dores externas, do que aquelas feridas, aqueles machucados externos. Talvez essas dores que elas estão guardadas dentro da gente, elas doem muito mais do que uma ferida que você encontrou pelo meio do caminho, né? Aquela ferida que está exposta, aquela ferida que as pessoas veem. E geralmente, quando nós somos feridas por dentro, quando tem alguém que é ferido por dentro, todos nós temos as nossas feridas, nós sangramos. Só que nós sangramos em outras pessoas, muitas vezes sem perceber. Quando você tem lá a sua ferida exposta, quando você caiu, você se machucou, você tá com a sua ferida aberta e ela tá sangrando, geralmente sempre tem alguém para ajudar a limpar. Ou você mesmo limpa aquele sangue, você consegue conter aquele sangue. Você põe uma atadura em cima e as pessoas te ajudam, elas são solidárias. E elas inclusive falam assim, nossa, mas imagina só, é lógico que ela tá mal, é lógico que ela tá triste. É lógico, ela foi estúpida, é lógico, olha o que ela tá passando, né? Essa pessoa, ela tá machucada, ela foi atropelada, ou ela apanhou, ou ela adquiriu uma doença. Nós somos solidários a essa dor que é exposta. Mas aquelas dores que a gente carrega dentro do coração, geralmente, são feridas na alma. São feridas na alma que ninguém vê. Sabe? Feridas que estão
ali escondidas dentro de nós. E às vezes essas feridas, elas são tão profundas que elas impactam na nossa vida adulta. Afinal, todas as nossas feridas do passado impactam com as nossas feridas, com o que a gente tem na nossa vida adulta. Eu tive um sonho essa noite com algo que estava escondido dentro de mim. E aí eu comentei, olha que coisa, né? Eu comentei esses dias numa live sobre o quanto a minha autoestima era baixa e o quantas coisas eu fiz em decorrência daquilo que... Tudo que a gente faz é aquilo que mora dentro da gente. Só que tem coisas que estão guardadas no nosso subconsciente que a gente não percebe. A gente não percebe aquilo que nos faz sofrer. A gente percebe aquilo que... Voltou? Tava travado, agora voltou? Vocês estão conseguindo me ouvir? E a gente toma decisões erradas na nossa vida porque nós somos feitos de muitas dores, muitas emoções, muitas coisas que são guardadas dentro de nós. E aí eu sonhei, gente, eu lembrei, olha que coisa, né? As pessoas às vezes falam assim, né? Poxa, mas uma menina que foi famosa, uma menina tão bonita, tinha autoestima baixa, como? E aí, olha só, o que a minha mente, o meu subconsciente me trouxe, porque eu tenho certeza que você que tá aí, você tem muitas coisas guardadas dentro de você que você não se lembra. E hoje você age de forma que você nem sabe por quê. Quantas pessoas, elas não querem viver num relacionamento onde há traição, mas você sempre volta para aquele padrão. Sempre volta para aquele padrão. Quantas pessoas, elas não querem viver a escassez, mas quando elas vêm, elas sempre voltam para aquele padrão, elas estão sempre repetindo as mesmas coisas. Quantas pessoas falam assim, eu quero me posicionar, eu quero ser uma mulher posicionada, mas quantas pessoas não conseguem se posicionar? E muitas vezes, porque elas viveram num lar tão disfuncional na vida delas, que elas entenderam que elas não poderiam ser mais uma pessoa ali para discordar ou para incomodar. Então elas cresceram querendo agradar as pessoas para que o ambiente ficasse melhor. Talvez você se encaixe nesse lugar. Eu tive um sonho essa noite e eu me lembrei que meu primeiro namoradinho me trocou por uma garota de programa. E na época eu era jovem, eu era muito nova. O primeiro namoradinho que eu tive, que durou pouco tempo. E aí quando você pergunta assim, Lizzy, mas como que você tinha autoestima baixa? Aí quando você vai olhar o seu histórico lá de trás, você vê que eu, muito jovem, quase que não tinha minha capacidade neural formada, porque a gente só tem a nossa capacidade neural formada com 21, 25 anos, fui trocada. E aí quando você, aquelas sensações e aquilo que a gente interpreta daquilo que a gente viveu, vão fazendo morada dentro da gente. E aí a gente começa a olhar e falar assim, nossa, eu não sou boa o suficiente. Imagina, eu fui trocada. Não, eu não sou boa, eu não sou capaz, eu não agrado as pessoas, eu não tô dentro dos padrões que as pessoas desejam. E isso vai se tornando algo enraizado dentro de nós. E talvez você olhe para a sua vida hoje e a sua vida esteja um caos e você não sabe por quê. E principalmente porque que a gente sangra em cima das pessoas sem perceber. E aí lembra que eu falei sobre os nossos machucados internos? Aqueles machucados onde a gente vai tirando... Aqui, ó, ninguém tá vendo o que tem dentro de mim. Só que às vezes, quando você vai tirar, você tira aqui, ó, pá, uma ficha, traição, uma ferida profunda. Ou você vai lá e tira aqui, ó, mais uma ficha de dentro de você, humilhação. Você foi humilhada um dia na sua vida. E essa ferida, ela é latente dentro de você. E por ela ser latente dentro de você, é uma ferida que ainda tá aberta, que você sorri para as pessoas, que você mostra que você tá bem, que as pessoas inclusive perguntam como que tá a sua vida e você fala, tá tudo bem, minha vida tá bem. Porque essa pergunta, essa resposta, ela já é automática. Você acostumou a viver no caos. Você teve que viver no caos. Afinal, talvez lá atrás você tenha vivido experiências que não foram agradáveis, que deixaram marcas dentro de você, mas que você precisava continuar. E hoje, sem perceber, você acaba sangrando ainda essas feridas, só que em cima das pessoas. Então você não consegue ter um bom relacionamento. O seu relacionamento, ele tem
déficit, você vai lá, você não sabe por que você é ciumenta, você não sabe por que você tem dependência emocional, você não sabe por que você não sabe se posicionar, você não sabe por que você não consegue dizer não, você não sabe. Porque você não entendeu ainda aquilo que te aprisiona. Nós somos aprisionados pelas experiências que nós vivemos e muitas vezes nós temos medo de voltar lá no nosso passado, nós temos medo de viver aquilo. E enquanto nós não visitarmos aquilo que nos feriu, enquanto nós não fecharmos, enquanto nós não tratarmos aquela ferida, igual uma ferida exposta, que você precisa lá, que muitas vezes ela dói, mas você precisa tratá-la de dentro para fora. Principalmente quando ela está infeccionada, você vai lá, você não põe um curativo, você começa a tratar essa ferida para que ela comece de dentro para fora, essa ferida comece a cicatrizar. E se você não voltar nesse lugar, você vai continuar sangrando em cima de pessoas. E aí você também pode pensar o seguinte: poxa, o meu marido em casa não me dá atenção. O meu marido em casa, ele não é carinhoso. E por que será que ele é assim? Por que será que essa pessoa não sabe dar carinho? Por que será que essa pessoa ela te trata desta forma? Porque provavelmente existem feridas que ele teve que enfaixar e continuar, mas são feridas internas que ele entendeu que ele precisava sobreviver. Assim, quantas pessoas não tiveram um lar disfuncional, não tiveram carinho e precisaram ser fortes no meio de tudo isso e aprenderam que eles precisam ser fortes, que eles não podem se doar pra ninguém porque talvez tiveram uma decepção lá atrás. Não tô falando só dos homens, eu tô falando das mulheres. Talvez hoje você se identifique com isso. Lá em no Salmos 34, no versículo 18, diz assim, ó: Ele fica perto dos que estão desanimados e salva os que perderam a esperança. Quanta gente está desesperançosa da vida. Existe sim um Deus que te cura, mas existe também a sua responsabilidade aqui, de entender o que é a vida. De entender que muitas vezes, enquanto você não voltar e não entender... Por isso que a psicanálise, gente, ela é muito maravilhosa. Porque a psicanálise, ela te leva a entender a sua vida. O que foi que aconteceu na sua vida que hoje você vive dessa forma, que hoje você é uma mulher talvez insegura, uma mulher que está emocionalmente esgotada, uma mulher que está vivendo no automático, uma mulher que só está tentando sobreviver, uma mulher que já acorda cansada, mas emocionalmente, quantas doenças, gente, quantas doenças são psicossomáticas? Quantas doenças você já foi, inclusive no médico, ver, eu tô com uma dor na minha perna, eu sinto uma dor nas costas, eu tenho gastrite. Quantas mulheres têm enxaqueca? Quantas mulheres têm dor de cabeça? Mulheres e homens, né? Quantas pessoas elas estão tomadas por doenças psicossomáticas? Porque elas não sabem o porquê que elas sofrem. Quantas pessoas estão apenas sobrevivendo? Elas simplesmente acordam, elas trabalham, elas cuidam dos filhos, elas sorriem, elas postam foto, elas cuidam da casa. Mas por dentro, muitas vezes, elas não têm nem vontade de viver. Elas não têm vontade de viver. Porque muitas mulheres, gente, muitas pessoas, elas aprenderam desde pequena que elas precisavam engolir o choro, que elas precisavam ser fortes. Que elas precisavam parar de fazer drama. Talvez você esteja aí e tenha escutado isso na sua vida. E algo te bloqueou. Algo te parou. E hoje você não consegue agir. Hoje você não consegue viver. Porque você foi moldada por aquilo que você viveu, pelas situações na sua vida. E você se perdeu no meio de tudo isso. Você se perdeu no meio de tudo isso. Você cansou. Existem algumas feridas na alma, gente, que nos adoecem profundamente, que é aquela ferida da rejeição, a ferida do abandono, da humilhação. São tantas coisas, sabe, que geram na gente muito desgastes. Mulheres que ajudam hoje todo mundo,
que escutam todo mundo, que estão prontas para ajudar todo mundo. Mas elas nunca param para pensar assim, e quem está cuidando de mim? Quem está cuidando de mim? Quem cuida de mim? E aí quando você realmente entende que sim, existe um Deus que cuida de você. Existe um Deus que cuida de você. Por mais que você se sinta só, que você se sinta abandonada, que você se sinta sobrecarregada, existe o Deus que cuida de você. Mas existe a sua responsabilidade aqui também de fazer as coisas como elas têm que ser feitas. Existe a sua responsabilidade aqui de entender por que que você vive o que você vive. Por que que você é uma pessoa machucada? Ou por que que você age dessa forma? Por que que você talvez esteja sangrando em cima de pessoas? Quantas pessoas xingam seus maridos, chegam em casa e colocam pra fora toda aquela dor que tá guardada dentro delas, mas elas nem sabem de onde saíram. Ou quantas mulheres passam por isso dentro dos seus lares, encontram maridos, homens, os cônjuges que sangram em cima delas, que não sabem dar carinho, que não sabem dar amor, e essas mulheres, elas ficam furiosas. Mas quando você, às vezes a gente tem que se fazer de drone, né? Quando a gente sobrevoa a vida de alguém e vê de cima o que será que aconteceu com essa pessoa para ela pensar dessa forma. Eu, gente, vivi várias coisas na minha vida. E hoje eu consigo entender por que que eu agi de várias formas ao decorrer da minha vida. Por que que eu tive autoestima baixa? Talvez quem tá de fora fala, por que que ela teve autoestima baixa? Poxa, uma mulher que é bonita, uma mulher que tinha dinheiro, uma mulher que era famosa. Qual é o motivo da autoestima baixa? Aí quando você vai olhar, eu fui uma menina que quando conheci o que era uma relação, eu fui trocada por uma garota de programa, eu fui trocada por outras pessoas, eu fui muito traída, e dentro da minha cabeça, qual era o sentido que eu dava? Não sou suficiente, não sou boa, não agrado ninguém, devo ser uma pessoa chata. Imagina, não sou bonita o suficiente, não sou boa o suficiente. Algo em mim não agrada os homens, algo em mim não agrada as pessoas. Eu preciso ser legal para ter alguma coisa de bom, e aí eu não conseguia mais colocar limite, eu falava assim para tudo, eu tentava me moldar aos padrões, eu tentava sempre ser mais bonita para que as pessoas gostassem de mim. Agora, qual é a sua história? Essa é a minha história, mas qual é a sua história? Qual é a sua história? Por que você está vivendo o que você está vivendo? Por que você é como você é? Por que você volta sempre para os mesmos padrões na sua vida? Me explica por que você repete sempre os mesmos erros. Por que você quer profissionalmente sair do lugar, mas você não consegue? Por que você sonha sair do lugar, mas chega na hora de fazer, você sente um desânimo e você não consegue? Por que você sabe onde você aparentemente sabe onde você quer chegar, mas quando alguém te pergunta, quando aparece uma oportunidade na sua frente real, porque talvez você fale assim, eu quero viver, mas se alguém chega e fala assim, então nós vamos viver isso agora. O que você quer viver? Você dá um medo e você fala, acho que eu não vou conseguir, acho que não é pra mim, eu prefiro ficar no lugar onde eu tô, que eu já sei o que é, viver com esse dinheirinho que eu tenho aqui, porque por que isso já se tornou confortável pra você? Por que essa é a sua zona de conforto? Tudo isso você precisa se perguntar. Tudo isso você precisa se perguntar. Eu quero que você pense agora, tá chegando já no final da nossa live, e essa live foi um pouco diferente. Essa live, ela foi terapêutica. Essa live é pra você realmente conseguir entender que dentro de você existem feridas. E se essas feridas, elas não forem curadas, provavelmente você vai continuar repetindo os mesmos erros na sua vida. Provavelmente você vai continuar com a mesma vida que você sempre teve. Por que você procrastina? Por quê? Existe um fundo, existe uma raiz. Se a sua raiz continuar fraca, os seus frutos serão fracos. Olha para uma árvore. Olha para uma árvore que tem uma raiz fraca, que tem uma raiz adoecida. Essa raiz, ela é adoecida. Os seus frutos não podem ser maravilhosos, porque é da raiz que vai fortalecendo toda aquela árvore para que os frutos sejam belos. E a pergunta de hoje eu quero que você pense agora nesse momento.
Quem você se tornou para sobreviver? Quem você se tornou para sobreviver? Essa pergunta ela é profunda. Anota aí. Anota essa pergunta para você responder depois. Quem você se tornou para sobreviver? Você se tornou o quê? Uma pessoa forte, aparentemente. Você fala assim, eu sou forte, eu preciso resistir a tudo, porque senão eu não vou ser aceita. Senão as pessoas não vão gostar de mim. Eu preciso me submeter a várias coisas e aceitar a coisas que eu não tenho vontade de fazer e nem vontade de ser para agradar as pessoas. Quem você se tornou para sobreviver? Quanto tempo você tá fingindo que você tá bem? Há quanto tempo você usa essa máscara de uma pessoa plena, que tá tudo bem e vambora? Há quanto tempo? Qual é a dor que você esconde das pessoas mais próximas de você? Às vezes a gente acha que sabe, gente. Meninas, às vezes a gente acha que sabe qual é a dor que a gente esconde. Mas no fundo ela tá tão escondida. Ela tá tão escondida que a gente não sabe. Essa dor, ela tá tão escondida, ela tá lá atrás. Eu nem lembrava dessa dor que eu tinha. Eu sonhei essa noite com essa dor. Olha que loucura. Eu sonhei com esse namoradinho que me trocou por uma garota de programa. Essa noite. Que loucura. E aí eu acordei e lembrei e falei, caramba. Lembrei do sentimento que eu tive. Olha por que eu tive autoestima baixa por tanto tempo. Tem coisas que estão escondidas dentro de nós que nós não sabemos. O nosso organismo, ele tem a tendência muitas vezes de esconder e apagar feridas. Esconder feridas, apagar da nossa memória, não do nosso íntimo, para que o nosso organismo consiga sobreviver. Para que a gente consiga sobreviver ainda. Viver e sobreviver. É difícil sim verbalizar o que a gente sente. Mas sozinha, você e Deus escrevendo no seu caderno, isso é necessário. Porque é lá que vai estar a sua cura. É lá, é você vendo para que você não repita padrões. Muitas pessoas falam em maldição hereditária, que quem frequenta a igreja ouviu já falar em maldição hereditária, mas na verdade não é uma maldição hereditária. Você não carrega uma maldição hereditária, você carrega os mesmos comportamentos do ambiente onde você esteve. Naquilo que que te feriu e que você teve hoje que sobreviver. E enquanto você não entender que você carrega o que você carrega e que você está replicando os mesmos comportamentos, talvez da sua família, da sua mãe, daquele lugar onde você se acostumou a viver, você não vai sair desse lugar, você não vai se acostumar. Talvez você tenha vivido numa família disfuncional, onde o alcoolismo, ou onde a briga, ou onde o alcoolismo foi um dos itens onde você viveu, mas o que você sentiu que era aquela tensão, aquelas brigas, aquele lugar, aquele ambiente onde você tinha que segurar, onde você tinha que se moldar aquele ambiente para você sobreviver, onde você tinha que aceitar coisas que você não queria, te moldaram. E aí hoje na sua vida você acaba aceitando coisas que você não quer, porque você acabou se acostumando com isso. Você acostumou. Não é, Lizzy, mas eu não tenho alcoolismo na minha vida hoje. Ok, mas você tem um caos na sua vida. E você se acostumou com esse caos. Porque lá na sua infância você foi obrigado a se acostumar com esse caos. E isso se tornou no seu cérebro algo normal e natural, porque você precisava sobreviver para isso. E aí hoje você se acostumou com o caos na sua vida. Então, ó, Adão gritando. Então, você vive um caos na sua vida e você não sabe por quê. Por que eu aceito isso? Por que eu aceito meu marido me trair e eu não consigo sair desse relacionamento? Por que eu aceito meu marido me bater? Por que eu aceito o meu marido me maltratar? Por que eu aceito estar nesse ambiente de trabalho onde as pessoas me humilham? Mas parece que eu preciso estar lá. Porque um dia na sua vida você precisa se acostumar, porque você viveu num ambiente desse, enquanto você não tiver visão daquilo que você viveu, enquanto você não voltar para aquela sua ferida, para que ela seja cicatrizada, você vai continuar sangrando em cima das pessoas. Você vai continuar sangrando na sua vida.
E isso vai prejudicar os seus relacionamentos, a sua área profissional, a sua vida pessoal, a sua vida com seu filho, com seu cônjuge. Enquanto você não curar essa ferida que está aberta, enquanto você não voltar para aquele lugar, a sua ferida vai continuar sangrando. Sem que você saiba por que ela voltou a doer ou por que ela nunca parou de doer, de inflamar ou de infeccionar. Tudo existe uma raiz. E se você não parar para entender a sua vida e o que você fez, você vai continuar repetindo comportamentos. Não existe essa história, maldição hereditária. Não é repetição de comportamentos daquilo que você viveu, como você interpretou a sua vida. Por que existem pessoas, 2 irmãos, 2 irmãs, que vivem no mesmo ambiente? Vivem no mesmo ambiente. E cada uma interpreta uma situação de uma forma diferente. Eu e minha irmã, nós somos diferentes. Nós vivemos na mesma família, crescemos juntos. Mas cada um interpretou de uma forma diferente. Se você for olhar uma mulher abusada, uma pessoa que foi abusada, cada uma interpretou de uma forma. Cada uma. Se você colocar 3 mulheres que foram abusadas, você vai perguntar para elas o que elas se tornaram. Como foi? Uma pode ter crescido e falado, não. Um menino que foi abusado, ele pode crescer e falar assim, vou lutar, vou entrar pra uma luta e ninguém mais vai tocar a mão em mim. Ninguém. Pode virar uma pessoa revoltada, justiceira. A outra pode pensar o seguinte, eu fui abusado, eu só sirvo pra isso. Então, é pra isso. E pode ter relações com o mesmo sexo. Uma mulher, ela pode crescer. Inclusive, eu conheço um caso de uma menina que ela foi abusada. E olha que loucura, gente. Ela foi abusada. E ela contou pra mãe que ela estava sendo abusada pelo pai. Pelo pai. E aí, gente, a mãe não acreditou. E um dia ela chegou em casa e o pai estava fazendo sexo oral na menina. E aí quando ela chegou em casa, ela levou um susto. Foi horrível. O cara saiu, ela mandou o cara sair. E a menina ficou. E ela falou pra menina, se ajoelha. Se ajoelha e me pede perdão por eu ter roubado o meu homem. Qual foi o trauma maior? Qual foi o trauma maior dessa menina? Foi o abuso? Ou foi a rejeição da mãe? De não ter acreditado nela, de ela já ter falado? Qual foi o trauma dessa menina? Essa menina, ela saiu de casa, vivia a vida dela, revoltada. Teve um filho, uma filha, ela teve uma filha. Protegeu essa filha com unhas e dentes para que não acontecesse com ela. Mas essa mulher, ela se tornou uma ativista. Por quê? Aí você fala, por quê que ela é ativista? Porque por trás de todas as pessoas que vão lá e que defendem algo com unhas e dentes, existe uma ferida que foi aberta. Existe uma ferida que foi aberta. E que essa pessoa, ela tá sangrando até hoje. Ela tá sangrando até hoje. Porque a maior dor dela, além de ela ter sido abusada ainda pelo próprio pai, ela não teve o consolo da mãe. Olha quantas coisas as pessoas vivem, quantas coisas nós vivemos e guardamos as 7 chaves sem conseguir contar para alguém. Aquela dor que ela tem, aquela coisa que você acha que não interferiu na sua vida, que você nem quer voltar a lembrar. Talvez você tenha sido abusada de alguma forma. Pode ser abuso verbal, pode ser abuso físico, você não quer contar pra ninguém. Só que isso traz uma bagagem na sua vida. Lizzy, mas eu não quero contar pra ninguém. Tudo bem, mas você precisa entender o que aconteceu. E você precisa entender o que isso que aconteceu na sua vida
traz consequências para sua vida de hoje no seu comportamento. No seu comportamento. Por que aquilo que você viveu lá atrás impacta tanto na sua vida hoje, talvez você não perceba? Quantas mulheres são amarguradas, quantas mulheres sentem um vazio que elas não sabem por que elas vivem isso, quantas mulheres são travadas, quantas mulheres não conseguem avançar na vida, porque elas sentem um medo, elas se sentem incapazes, ou elas se sentem inseguras e você não sabe a raiz disso, porque tudo que existe em nós tem uma raiz. Tudo tem uma raiz. Então essa live hoje é para que você realmente pare, pense um pouco na sua vida. Quem é a pessoa que você se tornou para sobreviver? Quem é? Há quanto tempo você está fingindo que você está bem? Há quanto tempo você está fingindo isso? Em quem você tem sangrado? Quais são as pessoas que estão sentindo o respingo do seu sangue? Talvez da sua estupidez, talvez da sua vida que você não tem prazer de viver, talvez da sua falta de paciência, talvez da sua insegurança. Qual foi o momento da sua vida que você passou a acreditar que você tem que ser forte o tempo inteiro? Que você tem que dar conta de tudo? Qual foi o momento da sua vida? Enquanto você não parar para olhar para trás, para fechar aquela ferida que ela ainda está aberta, você vai continuar sangrando. E talvez nunca consiga sair do lugar. Não que isso vá apagar da sua vida, mas ela vai fechar. Ela precisa ser fechada e virar apenas uma cicatriz. Uma cicatriz onde você pode entender e servir de exemplo ainda para outras pessoas. Amém? Essa live ela foi um pouquinho diferente. Ela foi uma live terapêutica. O que geralmente eu faço com as minhas alunas. E eu quis trazer isso para vocês porque a palavra de Deus ela é maravilhosa. Mas nós estamos aqui como instrumento para entender aonde Deus quer nos levar. Aonde Deus quer nos levar. E você precisa ser restaurado. A sua identidade precisa ser restaurada. De dentro para fora. De dentro para fora. Qual foi a parte da sua vida que você começou a acreditar que você precisava ser forte o tempo inteiro? E saiba que talvez ninguém tenha percebido a sua dor. Mas Deus percebe. E por isso Deus tem te colocado em lugares onde você possa crescer, se desenvolver e deixar para trás. Cicatrizar as feridas que ainda estão abertas na sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esse tempo juntos. Obrigado por aquilo que o Senhor faz nas nossas vidas. Eu te agradeço, Senhor, por esse tempo, por essa live. Que essas mulheres sejam curadas, Senhor. Curadas para curar. Que o Senhor me use de instrumento, Senhor, para ajudá-las. Que o Senhor me coloque, Senhor, sabedoria e entendimento, conhecimento, para que através daquilo que o Senhor coloque em mim, eu levante essas mulheres, Pai, para que elas sejam curadas, com feridas cicatrizadas. Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, maravilhosos. Um beijo, amanhã nós estamos aqui 8 horas da manhã. Deixa eu falar uma coisa, eu vou começar a fazer live mais terapêutica para vocês, tá? Vocês querem? Fazer lives terapêuticas. Porque eu tenho visto quantas mulheres, né? Como nós somos, todas nós sangramos muitas vezes. Como nós somos mulheres machucadas que precisamos cicatrizar feridas. Amém? Então amanhã tragam pra live um caderno e uma caneta. Tragam um caderno e uma caneta. Tá bom? Pra nossa live. Porque amanhã tem atividade durante a nossa aula. Um grande beijo, tá bom? Fiquem com Deus. E a gente se encontra amanhã de manhã. 8 horas da manhã. Não esqueçam da caneta e do caderno. Beijo.